dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Gostaria de convidar em especial ao nosso irmão José Manuel, que está connosco nesta manhã, e também ao casal que nos visita. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Se estás-nos a ver em casa através do YouTube, se abriste o nosso culto, o nosso vídeo por acaso ou porque alguém te disse, deixa-me dizer que nós louvamos e adoramos a Jesus Cristo, o nosso único e poderoso Salvador. A única placa que temos na igreja é que está ali atrás. Deus deixou-te, estás-nos aí a ouvir, Deus deixou-te, através de Jesus Cristo, uma carta, um convite para que o conheças. Talvez não me conheças, mas eu sei tudo sobre ti. Eu sei quando te sentas, quando te levantas, eu conheço todos os teus caminhos. E até cada um dos fios dos teus cabelos são contados por mim. Porque foste criada à minha imagem e em mim vives, andas e existes, és a minha continuidade. Eu já te conhecia mesmo antes de seres concebido, porque eu te escolhi quando planeava a criação. Não és um erro, porque todos os dias estão escritos no meu livro. Determinei o momento exato do teu nascimento e onde viverias. Foste feito de uma forma admirável e maravilhosa. Eu te criei e cuidei de ti no ventre da tua mãe e te tirei do ventre no dia em que nasceste. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem, mas não estou ausente ou zangado, pois eu sou a expressão completa de amor e é o meu desejo de derramar todo o meu amor em ti, simplesmente porque és meu filho e eu sou teu pai. Eu ofereço-te mais do que o teu pai terrestre poderia oferecer, porque eu sou o teu pai perfeito. Cada graça que recebes vem das minhas mãos, pois eu sou o teu provedor e supro todas as tuas necessidades. O meu plano para o teu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com o amor eterno. Os meus pensamentos sobre ti não são incontornáveis, como a areia na praia. Eu me regozijo sobre ti com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para ti, porque és o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te restabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma, e quero mostrar-te coisas incríveis e maravilhosas. Se tu me buscares com todo o teu coração, tu me encontrarás. Deleita-te em mim e eu te darei os desejos do teu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em ti. Eu sou capaz de fazer mais por ti do que possas imaginar, pois eu sou o teu maior encorajador. Sou teu pai, sou também o teu pai que te conforta em todas as tuas dificuldades, quando o teu coração está partido. Eu estou perto de ti como um pastor que carrega um cordeiro. Eu sou o teu pai e amo-te como amo o meu filho Jesus, pois Jesus, o meu amor por ti é revelado e ele é a representação exata do que eu sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Jesus morreu para que eu e tu nos pudéssemos reconciliar. A sua morte foi a expressão suprema do meu amor por ti, e se receberes a palavra do meu filho, irás-me receber, e nada poderá separar do meu amor outra vez. Vem para casa, eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta é: queres ser meu filho? Deixa a luz do céu entrar. Este é o link onde vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Podemos fazê-lo de pé.
Vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso culto e para o seu servo para ministrar a palavra esta manhã. Eu iria pedir a nossa irmã de característica da nossa Nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvamos mais uma vez nesta manhã. E é grande o nosso privilégio de podermos estar aqui todos juntos para te louvar e bendizer o teu nome. E só tu és digno de ouvir a voz dos nossos corações e ser louvado e adorado. Obrigado, Senhor, pela parte da reunião de Santa Ceia, em que pudemos meditar na obra do Calvário, onde tu deste o teu precioso sangue para lavar e purificar todo o pecado. E assim nós, salvos, lavados e purificados, aqui nos encontramos. E assim, Senhor, tomamos parte nesta ceia. Agora, Pai, nós vamos continuar esta reunião de culto, de pregação, que louvamos também mais uma vez pelos cantos que vamos cantar ainda, também por tudo que vai ser feito, Senhor, porque na verdade Tu és o nosso Deus, Tu nos amaste com amor eterno, Tu nos amas ainda hoje, e amas a qualquer um que vá a Ti, com Teu arrependido. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir também a Tua palavra. Abençoa o Teu servo que tens preparado nesta manhã para nos ministrar a mesma. Que nós possamos aprender e também guardar nos nossos corações. E se há alguma alma que está no nosso meio ainda não é salva, Senhor, que seja hoje o dia, porque amanhã pode ser tarde. Abençoa este mundo, Senhor, e também cada irmão que não pôde estar nesta reunião de qualquer motivo de doença, vai consolar e animar, ou outra coisa, ou esteja fraco no seu espírito também, que o possas animar e fortalecer. Dá-nos um resto de reunião abençoada e entregamos ao teu cuidado, agradecida pelo precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, faz favor. O Deus que foi expulso por Karl Marx do céu, que foi retirado do inconsciente por Freud, foi banido da ciência por Darwin, foi assassinado por Nietzsche, foi transformado em delírio por Richard Dawkins, foi secularizado e relativizado por muitos cristãos pós-modernos, em breve virá gloriosamente nas nuvens do céu para espanto e terror e decepção de certamente dos incrédulos. 2 Pedro 3, 9 a 13 diz-nos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terra, em que habite a justiça. Não sabemos quando será a vinda de Cristo, mas sabemos que será próximo, que está próximo. E nós necessitamos estar preparados, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. E muitos serão surpreendidos. Todos os que o conhecem e amam a Deus sabem que não precisam de temer o futuro. E até lá vivamos confiantes que todos os acontecimentos cooperarão para o nosso bem. Os últimos dias serão tempos difíceis, mas Jesus disse que não devemos perturbar o nosso coração, mas crer em Deus. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. João 14, 1. Jesus disse que teríamos aflições, mas encorajou-nos a ter bom ânimo. João 16, 33. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que também já nos concedeu a sua paz aos que creem. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus disse que também que estará para sempre com os seus discípulos. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Jesus também disse que foi preparar um lugar e voltará para buscar o seu povo. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 3. Podemos encontrar a paz e a segurança na palavra do Senhor em qualquer circunstância difícil que
passemos. E quando observamos os acontecimentos terríveis por todo o mundo que estamos a assistir, devemos manter uma postura cristã, equilibrada e sábia. A Bíblia afirma-nos que Deus está presente e ajuda os que nele confiam. Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então não temas e não desesperes, nem tenhas medo do que ainda está por vir. Reconhece que Deus é soberano, não perdeu o controle do mundo. Deus é o Deus da história. Vamos prosseguir o nosso culto e vamos entoar o hino número 327, Cristo voltará, e vamos também aproveitar para levantar as ofertas para a obra do Senhor, para que estejam perante nós, não sejam obrigadas a ser constrangidas e contribuir. Podem sentar-se, Chegou o momento de ouvirmos a palavra que Deus tem para nós nesta manhã, que nos vai ser trazida pelo nosso estimado irmão Mónica. Antes de entrarmos na meditação da Palavra de Deus, eu queria fazer uma breve introdução. E tudo começa com um princípio. Este mundo em que vivemos não apareceu por acaso. Teve um excelente arquiteto e projetista. E esse foi Deus. Ele planejou, Ele executou. E todas as obras que os nossos olhos humanos podem contemplar revelam a sabedoria deste excelente arquiteto. Todos os projetos humanos, mesmo dos homens mais entendidos, mesmo dos arquitetos mais sábios, têm as suas alterações.
são introduzidas alterações nos projetos, mas Deus não precisou fazer alterações ao seu projeto. E Ele, ao criar todas as coisas, à medida que as ia criando, Ele ia apreciando, ia vendo. E diz-nos a palavra: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Ele não encontrou defeitos naquilo que fez. Ele não procurou fazer retificações. Tudo saiu das mãos de um Deus perfeito, de um arquiteto poderoso. E Ele criou, depois de ter feito os céus e a terra, Ele fez o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança. Fez um homem também perfeito, não é? Outra coisa não podia ser, feito à imagem de um Deus perfeito. E Ele colocou o homem num jardim que Ele tinha plantado. Este sábio arquiteto plantou um jardim. Imaginemos, na nossa limitada compreensão do poder de Deus, o que seria aquele jardim. Plantou nele toda a árvore que dá fruto, árvore boa para se comer. Era fruta que não tinha bichos, não entravam lá borboletas. Era fruta boa, porque este arquiteto, este Deus maravilhoso, plantou lá árvores de boa qualidade. E criou todas as condições para o homem que Ele criou e colocou naquele jardim fosse feliz. Nada faltava para o homem, para a sua mulher, Eva, naquele jardim. Tinha tudo. E o Senhor tinha prazer em visitar o homem. Todos os dias, pela viração do dia, o Senhor visitava a sua criatura. Conversava com ele. Talvez perguntando: precisas mais alguma coisa? Ou vês que eu possa dar-te mais alguma coisa para tu seres feliz? O homem não tinha razão para argumentar com Deus, porque estava tudo perfeito. Tudo era bom. E Deus tinha grande prazer em conviver com a sua criatura. Tinha comunhão com Ele. Não havia nada que estorvasse Deus de ter comunhão com o homem. O homem era feliz. Mas houve um intruso. Deus havia recomendado ao homem: olha, tu tens aqui tudo o que te é preciso. Tens tudo o que é bom. Mas olha, no meio do jardim está uma árvore que tu não deves comer, não deves tocar nela. Porque no dia em que tu fizeres isso, tu vais morrer. Era uma recomendação que o homem deveria levar a sério. Estava em jogo a sua vida. Se tu comeres dessa árvore, tu vais morrer. E o homem devia respeitar para continuar a ser feliz e obedecer ao mandamento do seu Criador. Mas aquele intruso entrou e disse: então, estás aí, estás contente? E Adão e Eva podiam dizer: sim, estamos contentes. Então, o que é que Deus vos recomendou?
Ele disse que vocês não podiam comer das árvores do jardim ou podiam comer de todas. Não, disse a mulher. Nós podemos comer de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis. Oh, não será assim. Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Ele. E a ambição da grandeza entrou no coração do homem e de Eva, Adão e Eva. E eles comeram. E então conheceram que tinham desobedecido. E o Senhor, no costume que ele tinha de visitar Adão e Eva no jardim, fê-lo novamente. E não o encontrou. Então, e chamou Adão, onde estás? Aqui entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. No dia em que comeres dessa árvore, tu morrerás. Morrerás espiritualmente, na tua relação com o teu Criador. Não sabemos o tempo que demorou, desde que Deus colocou no jardim do Éden o homem e sua mulher, até à tentação. Não sabemos quantos anos, porque 1000 anos para Deus são como um dia. Houve um certo espaço de tempo em que o homem experimentou os favores de Deus, as bênçãos de Deus, naquele jardim. Mas depois que o homem pecou, diz-nos a palavra que Deus pôs o homem fora do jardim do Éden, expulsou-o do seu jardim, daquele belo lugar, aprazível lugar, abençoado lugar. O homem não mais pôde desfrutar daquele lugar. Não voltas a entrar aqui. E o homem foi expulso. A terra que o Senhor havia criado foi amaldiçoada. Deus disse, maldita é a terra por causa de ti. E espinhos e cardos te produzirá. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E a ti, Eva, aumentarei a tua conceição. Com dores terás filhos. Terra amaldiçoada, porque o homem desobedeceu. Por um homem entrou o pecado no mundo, diz a palavra, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. E todos estão debaixo do veredito da morte. O Senhor disse que Adão se tornaria ao pó, tornaria a terra, porque dela tu fostes tomado. Voltarás de onde eu te formei, porque fostes desobediente àquilo que eu te disse. A desobediência não é coisa para menosprezarmos, é coisa para levarmos a sério. Vê do mundo como ele se encontra por causa do pecado, por causa da desobediência. Oh, que Deus nos faça obedientes à sua palavra, porque teremos nela a bênção de Deus para as nossas vidas. E assim eu queria levar-vos, depois do homem, fora do jardim do Éden. O veredito de Deus foi para ele se multiplicar e encher a terra, e assim aconteceu. Portanto, já não havia só Adão e Eva, havia muitas pessoas sobre a terra. Multidões de pessoas sobre a terra. E um dia Deus intentou, como visitava Adão no Éden, visitar, apreciar aquela criação depois da queda. E diz-nos o capítulo 6 do livro de Gênesis, eu pedi aos irmãos para lermos. Primeiro livro da Bíblia e o capítulo 6,
E o versículo 5 diz-nos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porque me arrependo de os haver feito. Que tragédia! Ele apreciou e verificou que não havia bem algum nos procedimentos daquela humanidade. A imaginação do seu coração, os seus pensamentos eram maus. Não havia bem algum, era só maldade. E, irmãos, este Deus tão puro e santo, ao contemplar esta situação, ele ficou muito triste. Pesou-lhe em seu coração esta situação e considerou: eu me arrependo de ter criado o homem, tê-lo criado para esta situação. Se ele vivesse em obediência àquilo que eu tenho recomendado, não teria acontecido isto. Mas o homem desobedeceu. Eu estou arrependido e eu vou destruir toda esta criação, toda esta humanidade. Não só os homens como os animais, eu vou destruir isto tudo. Aquele que teve poder para criar, também tinha poder para destruir. E ele determinou. O veredito estava dado. Eu vou destruir toda esta criação maldita e pecaminosa, porque me arrependo de os haver feito. Mas agora, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo em suas gerações. Noé andava com Deus. No meio desta geração, desta criação má, que só fazia aquilo que desagradava a Deus, havia um homem que era diferente. Havia um homem que se destacou de todos os outros. Era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Era um homem que não andava com os outros, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Ele agradava a Deus. E o Senhor pensou: o quê? Eu vou destruir Noé por causa destes malditos? Não. Eu vou poupar a Noé, porque ele agradou nos seus procedimentos. Ele agradou ao meu coração. Ele andava nos meus estatutos. E eu digo-vos que este Noé não foi sozinho na história da humanidade. Houve mais, que nós já vamos ver. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Tinha comunhão com Deus. E o Senhor, por amor de Noé, mandou-o construir uma arca. E, como sábio arquiteto, deu-lhe todas as medidas para Noé fazer a arca. O seu comprimento, a sua largura, a sua altura, andares, segundos e terceiros,
para ali recolher todos os animais que Deus havia criado. Um casal de cada espécie. Mas dos limpos eram 7 casais que ele havia de recolher na arca. Eu fazia-me espécie. Então, como é que Adão, recolhendo todos os animais na arca, um casal de cada espécie, para depois do dilúvio se perpetuar a multiplicação dos seres viventes sobre a terra, como é que ele, segundo a palavra de Deus diz, que depois da arca pousar na terra, depois das águas diminuírem e a terra estar seca e ele sair da arca, ele sacrificou animais ao Senhor. Então, se ele pôs na arca um casal de cada espécie, aquela espécie que o Senhor mandou colocar e que Adão depois tomou e sacrificou, deixou de existir, não se multiplicou. Mas o Senhor teve o cuidado, já prevendo isto. Ele mandou dos animais limpos, porque eram os indicados para os sacrifícios, 7 casais desses animais. Não é que podia fazer o sacrifício, porque ainda restavam mais animais, mais casais de animais para se propagar. Deus é maravilhoso. Ele não se esquece dos pormenores. Ora, o dilúvio, depois da arca estar pronta, e Noé entrar na arca, e com ele os seus 3 filhos, e as suas 3 noras, e a sua mulher, a chuva começou a cair. As fontes, diz a palavra de Deus, do abismo se abriram. E aqueles que zombavam de Noé quando ele construía a arca, dizendo: olha que veio aí um dilúvio, muita chuva, até então nunca tinha chovido. Tu és paroleiro, dá uma vez vai chover para cobrir os montes. Não pode ser. Pois quando a chuva começou a cair, 40 dias e 40 noites, então eles começaram a entender, afinal, Noé tinha razão. Nós temos sido desobedientes. Nós temos praticado tudo aquilo que desagrada a Deus. E agora estamos a receber o castigo. E então, quando a arca se elevou sobre as águas, eles certamente corriam para a arca. Mas a arca estava fechada. Tinha uma porta para cima e Deus fechou-a por fora. E o homem já não tinha hipótese de entrar na arca, porque desprezou a oportunidade que teve, dando ouvidos à pregação de Noé, e assim suportou em si mesmo o castigo merecido, o castigo de Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era reto e justo. E sabeis o que diz? Em suas gerações. Não é só ele. Nas suas gerações também. Tem procedido como Noé está a proceder. Lemos de Enoque. Enoque foi trasladado. Ele não experimentou a morte. Deus recolheu para ele, porque diz na carta aos Hebreus: Enoque deu testemunho de que agradava a Deus. Enoque deu testemunho de que agradava a Deus. Perguntarão, mas que tem isso a ver com Noé? Tem. Porque Enoque era o bisavô de Noé. Noé era neto de Enoque. Por isso diz o Senhor que Noé
era justo e reto em suas gerações. Os ancestrais de Noé também eram tementes a Deus. Também agradavam a Deus. Entre tantos, achou-se um homem que agradava ao Senhor. Certamente já estão a lembrar de Jó, não era? Aquele homem, diz a palavra de Deus, que Deus deu testemunho dele. Lá naquela terra de Uz, onde Jó habitava, havia muitas pessoas, havia muitos homens, mas só um agradou a Deus, era Jó. Que tristeza, não é? Que tristeza. O poder da cegueira do pecado deixa um número limitado que agrada a Deus, que segue as suas pisadas, que é obediente aos seus preceitos. Os outros, as grandes multidões, zombam de Deus, não querem saber de Deus e até negam que Deus existe. Que tristeza. E quando Satanás ouviu da parte de Deus: ó Satanás, vistes lá o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Viste-me lá? Eu tenho contemplado. Tens tu contemplado também? Não vamos entrar em pormenores para não perder mais tempo. Mas Jó sofreu bastante, mas não abdicou da sua sinceridade perante Deus. Apesar da mulher lhe dizer: renega a teu Deus e morre, porque ainda mantens a tua sinceridade, como fala uma doida, assim falas tu. Se nós recebemos todo o bem de Deus, porque não havemos de receber o mal? Foi fiel. Sofrimento terrível que Deus permitiu que Satanás infligisse na sua vida e no seu corpo. Ele perdeu tudo, até a sua saúde. Mas ele continuou a ser fiel. Ele continuou a agradar ao Senhor. Temos mais exemplos por aí fora. Abraão, Deus chamou lá da terra de Ur, lá do povo caldeu, esse povo que mais tarde afligiu o povo do Senhor. Ele disse para ele sair daquela terra e indicou-lhe a terra que ele havia de habitar, Canaã. E Abraão foi um homem que obedeceu a tudo aquilo que o Senhor lhe tinha ordenado. E por isso Deus prometeu que ele seria a origem de grandes nações, grandes povos. Daniel, lá na Babilónia, era diferente dos demais. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Era um homem que procurou agradar a Deus. Não importava lá os manjares recomendados pelo rei para ele e os seus companheiros. Não. O que estava em primeiro lugar era ele agradar ao Deus, que servia ao Deus em quem ele confiava. E não arredou o pé dali. Sidraque, Mesaque e Abednego também estavam no meio daquele povo pagão. Nabucodonosor erigiu uma estátua e ordenou que todos, quando ouvissem o som daqueles instrumentos de música, se prostrassem e adorassem a estátua. Sidraque, Mesaque e Abednego não a adoraram. Eles destacaram-se entre os outros. E o rei, perante aquilo, mandou-os pôr no fogo, no forno aquecido 7 vezes mais. Aqueles que pegaram naqueles 3 homens para os lançar ali,
porque eles não obedeceram ao rei. Eles tinham dito ao rei: olha, fica sabendo, ao rei, que nós não adoraremos a tua estátua. Nós obedeceremos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Nós nos recusamos a obedecer-te a ti, porque queremos obedecer a Deus. Ele, o Deus a quem nós servimos, nos vai livrar do forno de fogo ardente que tu tens preparado para nós, e nos vai livrar da tua mão. E se não, fica sabendo, mesmo que Deus permita que nós morramos, nós não deixaremos de confiar nele. Agradável a Deus. Agradável a Deus. Homens que se têm destacado. Por último, agora já no Novo Testamento, Maria, quando o anjo lhe apareceu, o anjo Gabriel, e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Agraciada sejas, salve. Foi a saudação daquele anjo Gabriel a Maria. E disse que ela ia ser a mãe do Salvador. Havia lá, como costuma-se dizer hoje em dia, em gíria, há mais Marias na terra. Havia lá mais mulheres. É verdade. Havia lá mais jovens. Mas aquela achou graça aos olhos do Senhor. Aquela agradava a Deus. E, meus irmãos, tudo tem uma recompensa da parte de Deus. Perante os nossos procedimentos, Deus não vai deixar de nos recompensar. Noé foi obediente. Noé agradou ao Senhor. Noé andava com Deus. E Deus permitiu que ele não provasse a morte como os mais. Deus salvou-o naquela época. Jó foi obediente e, portanto, serviu como exemplo, mesmo para aqueles que o vieram consolar. E ele, aparentemente, parece que perdeu tudo. Mas o Senhor depois lhe deu em dobro. Deus compensou a Jó. Meus irmãos, eu queria agora levar-vos para a carta aos Efésios e o capítulo 1. E o versículo 3 diz-nos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Nos fez agradáveis a si. Meus irmãos, os tempos de Noé eram tempos de incredulidade. Tempos de corrupção, tempos de desobediência. E o Senhor Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que quer dizer, meus irmãos, que nós estamos a viver nos dias de Noé. O que é que vemos por esse mundo além? Não. Alguns dias atrás ouvi alguém dizer que tudo está de acordo, todos clamam que haja alguém que tire da terra esta gente, esta geração, e coloque lá outra nova, porque esta geração já não tem solução para os problemas que existem. Esta
geração já não pode modificar isto, que haja alguém que tire da terra esta geração e coloque a outra para resolver as questões. E eu disse, pois é, mas não vai haver outro dilúvio. Não sei se não, disse ele. Não sei se vai haver outro dilúvio. Que cegueira. E quem disse isto, na sua meninice, na sua juventude, aprendeu aqui na escola bíblica. Não vai haver outro dilúvio, não. Porque o Senhor pôs o seu barco nas nuvens e disse que não voltaria a destruir a terra com outro dilúvio. Mas vai ser pior, vai ser como fogo. Vai ser pior. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como está esta geração? O Senhor está perto. Ele vai voltar e não tarda muito. Ele não vai suportar por mais tempo esta incredulidade, esta desobediência, esta corrupção, esta injustiça, esta mentira, tudo o que de mal se possa nomear, está retratado nesta geração. E ele vai destruir. Aí vai. Não tenhamos a menor dúvida. Vivemos no tempo do julgamento de Deus se aproximar rapidamente. Mas, para aqueles que confiam no Senhor, há uma esperança. Deus não modificou aquilo que fez, continua tudo na mesma. O homem é que tem transgredido. E o Senhor resolveu não alterar os seus projetos, os seus planos. Não, esses continuam firmes. Ele resolveu corrigir a maldade do homem. Alterar as consequências da maldade e do pecado do homem. E como? Enviando o seu Filho, o Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, segundo diz a palavra de Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo. Ele nos elegeu nele, aquele que o aceitámos como Salvador, antes da fundação do mundo. Isto custa a compreender a nossa mente. Mas como? Vamos até onde podemos perceber. Não queiramos ir mais além, mas aceitemos a palavra de Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos encontrar a solução para esta situação degradável a que estamos assistindo. Ele procura e aprecia ver a perfeição. Ele procura ver a justiça em cada um dos seus. Ele procura ver em cada um de nós um desejo de o servirmos cada vez mais e melhor, lhe agradarmos em toda a nossa maneira de viver. Em 1 aos Coríntios, e no capítulo 10, diz-nos assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E todos beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Todos experimentaram as bênçãos de Deus.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus tem colocado uma oportunidade para o homem lhe agradar. Foi assim no Éden. E continua a ser. Mas o homem resiste ao amor de Deus. E não lhe quer ser agradável. Quer seguir as suas próprias opiniões, os seus conceitos, os seus juízos, a sua maneira de ver as coisas, a maneira como proceder, a maneira como se orientar, e Deus não se faz caso dele. Mas a palavra de Deus continua a dizer: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui, estes viviam como no meio do povo de Deus, orientados por Moisés em destino à terra prometida, mas Deus agradou-se apenas de uma minoria entre esta multidão. Apenas de uma pequena minoria. E esta pequena minoria entrou na terra prometida. A outra, 20 anos e daí para cima, morreram no deserto antes de entrarem na terra prometida. Assim como Deus tem um castigo para aqueles que lhe são desobedientes, também tem uma promessa para aqueles que lhe obedecem e querem cumprir e andar de uma maneira que agrade ao seu Senhor. Romanos capítulo 3 e o versículo 24 diz-nos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o versículo antes deste diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas podemos, em Cristo Jesus, encontrar a solução. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, nós, injustos, maus aos olhos de Deus, em Cristo Jesus, podemos ser vistos pelo Pai como justos, como justificados. Justificados, tornados justos. Uns injustos, agora justificados em Cristo Jesus. Que bênção, não é? É maravilhoso. Em Cristo Jesus, Deus nos tornou agradáveis a si. Que bênção, não é? E no capítulo 4 e o versículo 25 diz-nos, referindo-se a Jesus, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus foi entregue à morte para pagar pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou para justificar perante o Pai aqueles que creem nele. Aqueles que creem nele. Em 1 aos Coríntios, e o capítulo 6, diz o versículo 10: não ireis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Uma situação deplorável, cujas transgressões são aqui enumeradas, mas uma solução há em Cristo. Nele temos sido lavados, santificados e justificados aos olhos de Deus. Gálatas capítulo 2. Carta aos Gálatas, portanto, capítulo 2, eu vou ler o versículo 16, diz-nos: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, somente em Cristo. Nós poderemos ser achados, poderemos ser encontrados justos na apreciação de Deus Pai. Que maravilha, não é? Que bênção! Temos sido feitos agradáveis a Deus em Cristo. Temos sido justificados diante de Deus em Cristo. Mas há mais. Em Colossenses capítulo 1 e o versículo 28. Referindo-se a Jesus, diz: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Que graça, não é? Todo o homem, apesar da corrupção existente, pode ser apresentado a Deus como que perfeito em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que diz, não é? Agradáveis a Deus em Cristo, justificados perante Deus em Cristo e agora perfeitos em Cristo. O capítulo 2 deste mesmo livro de Colossenses e o versículo 8 diz-nos: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Que bênção! E estáis perfeitos nele, nós que por natureza somos imperfeitos, e grandes imperfeições existem em nós. Em Cristo Jesus nós somos vistos por Deus Pai como perfeitos. Que bênção, não é? No capítulo 4 deste mesmo livro de Colossenses, diz-nos, versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Agora aqui há um apelo. Já vimos os estatutos que encontramos em Cristo,
somos agradáveis a Deus nele, somos justificados perante Deus nele, não é? Somos feitos perfeitos nele, perante Deus, mas agora há uma recomendação. Temos estes estatutos maravilhosos que Deus nos tem concedido no seu Filho amado. Mas agora Paulo diz que, e eu vou ler o versículo: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Para quê? Para que vos conserveis. Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Isto que Deus ganhou para nós que temos considerado é maravilhoso, é precioso, mas não deixemos escapar. A oração de Paulo, nesta epístola escrita aos Colossenses, era para que nós nos mantenhamos, nos conservemos firmes e perfeitos e consumados, isto é, completos em toda, não é em alguma, mas é em toda a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmão Marino, pela mensagem que Deus colocou para trazer até nós nesta manhã. Os meus desculpem, mas como uma pessoa chegou aos 20, mais IVA, mais IRS e AMIs, mas se esquecer das coisas, esqueci dos anúncios. Dos anúncios temos só os pedidos de oração virtuais. Continuemos a orar por estes nossos irmãos que estão a passar necessidades e para que possamos estar no nosso meio. O nosso irmão Matias hoje não pôde vir ao culto e temos uma participação agendada, vamos ter agora a seguir à pregação. Eu só queria partilhar com os irmãos só 2 ou 3 versículos da segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apais e mais, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, de amor, de paciência. Perseguições e aflições tais-me aconteceram em Antioquia, em Icónio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para regredir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu pedi agora aos alunos da Escola Dominical que subissem então para termos nossa participação. Desculpa-me, mas não foi possível antes. É o terceiro hino da coletânea que o Tiago preparou, teve alguns deste tempo que eu vou preparar para nós. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fugir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo, quero ser fiel. Precisamos olhar para estas palavras e meditar e procurar fazer isto. Não cantemos isto de uma forma não.
deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por mim, quero ser fiel neste caminhar a dor, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Eu sei fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Pois quando deste tudo por mim. Eu pedi agora à congregação que se pudesse fazer pé, se faz favor, e cantasse connosco também mais uma vez.
faltam mais os impostos, esqueci mais um anúncio, era só para relembrar as reuniões de oração às quartas-feiras às 10h30. Vamos então terminar com a oração. Eu pedi à nossa estimada irmã Luísa que nos pedisse em oração. Faz favor. Toda a oração com as pessoas, colocar por alto peso, não devemos acabar mais do que Englamos, Senhor, no nome deste dia, devemos agradecer a Ti por uma tua feita aqui na minha Deus, em minha alma de oração, Senhor, tu sempre estás conosco, Senhor, tu sempre estás presente junto de nós. Agradecidos que estamos pelas orações, pelos louvores, pelos cantos, Senhor. Também por este culto que já se fez a seguir, Senhor. Nesta dia, ao teu servo, Senhor, que tu nos explicasse tudo, pois nós precisamos cada dia conhecer-te mais, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelos nossos irmãos aqui presentes, Senhor. Aqueles que não puderam estar, estão doentes, Senhor. Nos abençoe eternamente, Senhor, também. Vai ao encontro deles, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser fiel a Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós sigamos os Teus passos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Como já foi dito, não temos outro bem além de Ti, senão Tu, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Sem Ti já não podemos viver. Ajuda-nos a sermos fiéis sempre até aquele dia em que nos irás buscar, Senhor. Aceita, Senhor, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Agora nós estamos a te pedir,